Olá para você que está acompanhando a nossa programação do canal 10.2 do NC News e também através do nosso canal no YouTube. Olha, já estamos no ar, o Agora Amazonas, para te manter aí muito bem informado de tudo que está acontecendo no mundo, aí com uma linguagem mais simples, de fácil entendimento. Então, fique conosco aí nas próximas horas, que a gente vai te manter aí muito bem informado. Olha, eu já trago informação para você aí que está nos acompanhando, sobre uma operação que aconteceu na semana passada aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus e também em outros estados aí, mas essa informação da operação ainda está rendendo. A gente está trazendo aí atualizações, estamos trazendo mais informações para você que está nos acompanhando, para te manter informado. A operação ela aconteceu na sexta-feira passada, né? Mas ainda está repercutindo porque o empresário preso em operação contra o Comando Vermelho diz que a ex-chefe do gabinete do prefeito de Manaus pagava aí viagens em dinheiro em espécie. E a informação ela consta no depoimento do empresário Alcir Queiroga Teixeira Júnior, que foi preso em operação que combate aí o núcleo político do Comando Vermelho aqui no Amazonas. Agora, quem vai trazer mais informações e mais detalhes a respeito dessa operação é a nossa repórter que está ao vivo, Andresa Maria Cunha. Quais as informações que você traz aí pra gente? Pois é, Raira, a gente tem aí essa informação sobre o depoimento do Alcir Queiroga, que ele foi preso, como você citou, na última sexta-feira, suspeito de ser dono de uma agência de viagem fantasma que facilitava ali a emissão de passagens aéreas, de acordo com a polícia e a Operação Erga Omnes, para pessoas vinculadas ao tráfico de drogas e organizações criminosas. O que acontece? Queiroga, ele chegou a citar no seu depoimento que quem pagava as passagens aéreas do prefeito Davi Almeida, de seus familiares, de amigos e do vice-prefeito e de outras pessoas que fazem parte da prefeitura de Manaus, era a sua ex-assessora de gabinete, Anabela Cardoso. A gente tem que relembrar que Anabela Cardoso também foi presa, durante a Operação Erga Omnes na última sexta-feira, que é a assessora que o prefeito vem defendendo com unhas e dentes desde segunda-feira, quando anunciou a sua pré-candidatura. Mas o que é importante ressaltar desses trechos que foram vazados aí desse depoimento do Queiroga? Ele afirma que, por exemplo, a viagem do Caribe que foi emitido por ele, que é aquela viagem que o Ministério Público começou a investigar para saber se tinha ali uso de dinheiro de empresas, né, de donos de empresas parceiras do prefeito, que teriam licitações com o executivo, se tinha algo irregular nisso. Ele afirmou que fez a emissão dessa passagem para o prefeito, para a esposa do prefeito, para um sobrinho do prefeito e a esposa desse sobrinho. E o total dessas passagens seriam ali quase 40 mil reais. E aí o que ele disse? Que geralmente, quando o prefeito solicitava que a Anabela fizesse esses pagamentos, ela fazia esses pagamentos em dinheiro vivo. Ele também citou no depoimento dele que não sabe a origem desse dinheiro, não sabe se tem a ver com o crime organizado, se é proveniente ou não de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, mas que era assim que funcionava. Ele também citou aqui que chegou a emitir passagens para alguns amigos do prefeito, como o Bernard Teixeira, que é dono da Pamp. E o que ele disse? Ele disse que essas passagens também foram pagas com dinheiro, tanto para o Bernard, né? E o Bernard afirmou em nota que ele comprou a passagem por ele mesmo e que ninguém pagou essa passagem. São muitas informações ali durante esse depoimento, mas eu acho que é importante a gente frisar que no ano passado o prefeito ele foi questionado pela imprensa, né? Assim que estourou a questão da viagem ao Caribe, ele fez uma coletiva de imprensa para explicar a situação, para dizer que ele tinha pago tudo com o dinheiro dele. E aí o que o prefeito afirmou para uma repórter em específico e pegou ele ali já no final e microfone na boca, né? O que ele fala? Olha, eu paguei as passagens com o meu cartão de crédito e as passagens deram um valor de 18 mil reais.
Mas aí vem o Alcir em depoimento e afirma que as passagens do Caribe 2, que foi a viagem do ano passado, foram emitidas por ele e pagos pela Annabelle, que aí foi esses quase 40 mil reais, que envolveu, além da passagem do prefeito e sua esposa, mais duas pessoas. A gente tem que relembrar que a Operação Erga Omnes, ela surgiu aí. O estopim dela, né, foi por conta do crime organizado, lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, foram aí movimentados cerca de 70 milhões de reais em 4 anos e pessoas envolvidas com o prefeito, como a Anabela, como o Queiroga, que até então, durante o seu anúncio, né, de pré-candidatura, ele chegou a falar que o Queiroga era um homem de boa índole, né, ele chegou a defender o dono dessa companhia de passagens aéreas, né, dessa agência de viagens, perdão. Então, assim, estão tendo ali alguns desencontros de falas, isso precisa ser olhado com bastante atenção. Queiroga disse que não tem nada a ver com isso, que fez sim as emissões, que geralmente as viagens do prefeito e de seus colegas era para São Paulo, para o Rio de Janeiro. As viagens para fora foram essas do Caribe 1 e do Caribe 2 do ano passado, que acabaram virando aí centro de investigação, de apuração do Ministério Público. Então tem muita coisa ainda a surgir. Até o momento a gente só sabe disso porque foi vazado aí esses trechos do depoimento do Alcir Queiroga, que parece que resolveu falar além da conta, né? Agora a gente tem que esperar o desdobrar disso. Ele foi a favor aí desse empresário e também da mesma forma como ele foi a favor da ex-chefe de gabinete dele, né? Que ele disse que vai continuar ali do lado dela, não é isso que tu trouxe também essas informações? Exatamente. Na segunda-feira, o prefeito ele foi assim contundente, né? E não apenas o prefeito, o próprio irmão do prefeito, que é o deputado Daniel Almeida, ele foi firme em dizer que pagaria o advogado do bolso dele para defender a Anabela. O prefeito, durante a sua coletiva de apresentação de pré-candidatura ao governo, chegou a falar que a Anabela ela poderia sim ter movimentado ali R$ 1.200.000, porque esse seria o valor que ela teria feito em pagamentos para essa agência de viagem. Por isso é que isso chamou a atenção. Né? Como é que ela pagou R$ 1.200.000 para essa agência de viagem, se teoricamente o salário dela não seria o suficiente, por mais que se fosse somado aí em um ano, para fazer essa disposição desse valor altíssimo. Então, isso chamou a atenção. O prefeito continua defendendo ela veemente em todas as entrevistas que ele dá, o irmão do prefeito também, né? Então a gente fica aí nessa situação esperando para ver o que vai resultar toda essa investigação da Polícia Federal. Eu volto com você. Muito obrigada, Andresa, aí pelas informações e logo mais a gente te chama para trazer aí mais informações do mundo, né? Que a Andresa ela traz essas informações não somente daqui de Manaus, né? Não somente a respeito dessa operação, mas ela traz informações hoje de tudo que aconteceu nesta quinta-feira aqui em Manaus também. Olha, a gente ainda vai falar a respeito dessa operação, mas a gente vai falar agora sobre o vice-prefeito de Manaus e parentes de Davi Almeida, que entraram aí com o habeas corpus preventivo na Justiça do Amazonas. A defesa aí afirma que o pedido foi feito após acesso ao depoimento de um dos detidos na operação que desarticulou aí um núcleo político de uma facção aqui no estado. É isso mesmo, a reinauguração do CEMEI Professor Calixto Pereira Cavalcante, aqui na zona norte de Manaus, foi marcada por expectativa além da entrega da obra. Isso porque o prefeito Davi Almeida participou do evento ao lado do secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacando os investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal e também no bem-estar dos alunos. No entanto, o foco das equipes de jornalismo estava voltado para outro assunto: o pedido de habeas corpus preventivo apresentados por familiares do prefeito e também de integrantes da gestão. A tentativa de questionamento sobre o caso foi feita durante a agenda, mas não houve manifestação do prefeito sobre o tema.
O pedido, que também envolveu o vice-prefeito Renato Júnior, chegou a ser protocolado na Justiça, mas acabou sendo retirado antes de qualquer análise. A defesa alegou receio de possíveis medidas cautelares no âmbito das investigações relacionadas à operação que apura a atuação de um suposto núcleo político ligado ao crime organizado aqui no estado do Amazonas. Mesmo com a desistência do pedido, o assunto segue repercutindo nos bastidores políticos da capital. E ainda vai repercutir por bastante tempo, né? Mas essas atualizações a gente vem trazendo para você que está nos acompanhando, né? Durante a nossa programação aqui do NC News. Olha, agora a gente vai trazer informação que o vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, e familiares do prefeito Davi Almeida, eles desistiram aí de um pedido de habeas corpus apresentado à Justiça do Amazonas. A decisão que homologou a desistência foi assinada nessa quarta-feira pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. O pedido ele foi protocolado no domingo, 2 dias após a operação da Polícia Civil, que prendeu aí suspeitos de integrar um suposto núcleo político ligado ao crime organizado no estado. Entre os presos estão Anabela Freitas, ex-chefe de gabinete do prefeito, e Alcir Queiroga, investigada aí por participação em esquema financeiro sob a apuração. Segundo o documento obtido pela imprensa, a defesa alegou receio de possíveis medidas cautelares contra os envolvidos. As medidas cautelares elas são restrições aí impostas pela Justiça durante investigação, como prisão preventiva, tornozeleira eletrônica ou limitação de contato e deslocamento. Além do vice-prefeito, também pediram aí habeas corpus a primeira-dama Isabela Fontinelli, a sogra do prefeito Lidiane Fontinelli e a irmã do prefeito Dulcineia Almeida, presidente aí do Conselho Municipal de Gestão Estratégica. Antes da análise do pedido, a defesa formalizou aí desistência e abriu mão de recursos. A juíza Ana Maria de Oliveira Diógenes aceitou aí a desistência e determinou o arquivamento. A defesa foi procurada para informar o motivo da retirada do pedido, mas não respondeu até agora a edição do Agora Amazonas. Mas o espaço fica aberto aqui, né? Então, qualquer informação, qualquer atualização a respeito desse habeas corpus, né? E também aí da operação que foi realizada na última sexta-feira, erga omnes, né, pela Polícia Civil, a gente vai trazendo aqui para você durante a nossa programação e também ao vivo aí, se a nossa repórter Andresa Maria Cunha receber aí também informação, a gente vem, a gente interrompe aqui a nossa programação e entra com as informações para vocês. Olha, agora eu vim trazendo uma informação para você diferente, porque será que você está preparado aí para a nova era da liderança corporativa? Olha, realizada aí pela Sou Ergues e Abrapes, o Encontro Internacional de Lideranças e Organizações Regenerativas está acontecendo hoje e reunindo aí especialistas nacionais e internacionais. Quem vai trazer mais informações a respeito disso é a repórter Suzana Martins. É isso mesmo, para você que está acompanhando a programação aqui da TV Norte, a nossa equipe está aqui na sede da UEA, né, aqui no auditório, onde hoje acontece um encontro muito especial, que é um bate-papo sobre pesquisa, né? A gente que vai acompanhar aqui o Encontro Internacional de Lideranças e Organizações Regenerativas na Amazônia, que está aí reunindo referências, né, globais da ciência e da inovação aqui na capital amazonense. A gente vai conversar neste momento com a professora e pesquisadora e vai explicar para a gente, né, como é que vai acontecer esse encontro, qual o objetivo dele, né? A gente vê aqui que tem muitas lideranças globais, né? Muitos pesquisadores, professores que estão engajados, né, nesta luta. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, né, o objetivo hoje deste encontro. E aqui a gente está trazendo o que há de mais novo sobre os estudos de regeneração, que significa
como nós, seres humanos, estamos nos engajando com a natureza para mudar a maneira com que as nossas organizações operam e a maneira do que as nossas lideranças vão pautar as nossas organizações no futuro. A gente está acompanhando aqui que é um evento gratuito, né, que reforça aí o debate de emergência, né, nas novas lideranças. A gente entende a importância, inclusive, deste evento para a sociedade, mas é como a senhora disse, a gente está praticamente no coração da Amazônia, falando da biodiversidade, falando de um futuro, inclusive. Bom, no imaginário das pessoas, a Amazônia é o exemplo da regeneração, né? Então, como a gente pode viver isso no dia a dia quando a gente não está no meio da Amazônia, né? Nós somos pessoas de cidades, né? De grandes cidades. A Ana é de Toronto, nós somos de São Paulo. Como a gente pode trazer, então, a floresta amazônica, o rio Atumã, o rio Amazonas para dentro de São Paulo, para dentro de Toronto? Esse é o nosso chamamento, por isso que esse evento, que eu vi que tem mais de 200 inscritos, está sendo também transmitido para todos os lugares, é gratuito. Por quê? Porque a gente precisa incluir cada vez mais pessoas nessa nova visão de mundo, né? Nós não estamos falando de algo necessariamente novo. A regeneração já é tratada há mais de 50 anos, mas o que nós estamos falando é que nossa sociedade agora está precisando disso. Acho que chegou no ponto de que nossos recursos estão escassos, a gente está sentindo uma série de tensões, né, ambientais, sociais, e a gente precisa regenerar. Obrigada, professora. E olha só, para você que está nos acompanhando, a gente vai ter uma matéria bem especial sobre este encontro que acontece hoje aqui no auditório da UEA, né? E a gente vai, lógico, trazer todos esses detalhes também durante a nossa programação. Volto com você no estúdio. A Suzana Martins, né, trazendo as informações direto do auditório da UEA, né? Aí, assim que a matéria estiver completa, a gente traz aqui para vocês e também coloca aqui na nossa programação do NC News. Olha, agora eu vou trazer para você informação do TSE, que foi aprovada em novas regras, e o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana o conjunto de regras que serão aplicadas nas eleições de 2026. Entre os pontos principais está a alteração no uso dos recursos do fundo eleitoral destinados às candidatas femininas, com novas diretrizes para garantir aí maior transparência e efetividade na aplicação desses recursos, além da redistribuição de parte do orçamento para fortalecer aí a participação de mulheres nas campanhas. O TSE também definiu ajustes em prazos, procedimentos de campanha, registros de candidaturas e prestações de contas, reforçando aí mecanismo de fiscalização. As novas normas, elas passam a valer para o próximo pleito e tem como objetivo promover um processo eleitoral mais equilibrado, transparente e com participação mais ampla de candidaturas tradicionalmente subrepresentadas. O TSE deve divulgar o texto completo das resoluções nos próximos dias. E assim que esse texto completo ele for divulgado, vamos trazer aqui para você aí durante a nossa programação do NC News, no canal 10.2 e também no nosso canal do YouTube, que é o NC News, canal NC News. Olha, agora a gente vai voltar para falar com a Andresa, né, porque ela vai trazer informações políticas a respeito de um aval do Flávio Bolsonaro. O PL ele fecha aí a chapa no Amazonas, além do nome de Maria do Carmo ao governo, Salazar vai a deputado federal. É isso mesmo, Andresa? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo. Teremos uma chapa puro sangue aqui no Amazonas pelo PL. Isso foi confirmado durante uma reunião nesta quinta-feira lá em Brasília, comandada aí pelo senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente da República, né? Ele confirmou aí ao lado de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, que Maria do Carmo, de fato, é pré-candidata a governo do Amazonas em 2026.
teremos aí capitão Alberto Neto como candidato ao Senado, né, confirmando uma previsão que já vinha sendo feita. Teremos, que era a dúvida ainda para que viria o vereador Sargento Salazar para deputado federal, ao lado de Alfredo Nascimento, vão aí compor as duas, à vontade deles, né, que eles consigam essas duas vagas, pelo menos, até porque eles contam muito com a força de Salazar, que é bem conhecido na mídia aqui do Amazonas, né, a gente vale ressaltar que nas redes sociais ele é meio que assim, bombou, tanto que ele apareceu nessa última semana em pesquisas dos políticos mais influentes nas redes sociais. Então, todo mundo que entende política tem a certeza que eles estão contando com esse olhar diferenciado aí que a população tem para o vereador Salazar, para ele trazer aí esses votos, né, ele conseguir puxar essa galera. Ainda tem uma indefinição quem vai ser vice-governador ou vice-governadora, não sabemos, de Maria do Carmo. Algo que chama a atenção é que nessa semana surgiu aí um papel, né, que teria ali umas anotações de Flávio Bolsonaro, a gente não sabe se isso é real, mas o que chamou a atenção nesse papel, onde tinha lá o nome da Maria do Carmo, onde tinha o nome do capitão Alberto Neto, do Salazar, do Alfredo Nascimento, tinha ali num cantinho da folha, em caneta, escrito Wilson Lima, possibilidades, uma interrogação. Salazar já havia dito que se houvesse alguma união ali entre o PL e o União, né, ele não continuaria sendo candidato pelo PL, porque ele tem opiniões bem contundentes contra o governador Wilson Lima. E aí, nessa reunião em Brasília, ele teve a certeza que não vai rolar essa parceria entre o PL, né, e o governador Wilson Lima e sua bancada, e por conta disso, o vereador Sargento Salazar afirmou: agora que eu tenho a certeza de que não vai ter encontro, eu continuo. Palavras dele, esse governador só fez mal para o Amazonas. Eu acho interessante a gente ressaltar, né, essa reunião, porque ainda era uma dúvida bem forte, né, de realmente Maria do Carmo seria a pré-candidata ao governo. Estavam ali se citando nomes de talvez capitão Alberto Neto tivesse mais força que ela, mas essa reunião que contou ali com também Alfredo Nascimento, com a deputada estadual Débora Menezes e o Valdemar, sacramentou. Maria do Carmo vem como pré-candidata. Temos aí, só para a gente repetir, para quem não acompanhou no início, para Senado, temos o capitão Alberto Neto. Para deputados federais, se assim conseguirem essas vagas, temos aí vereador Sargento Salazar e Alfredo Nascimento. Agora, né, aguardar deputados estaduais. A gente sabe que tem aí a deputada Débora Menezes, que vai tentar. Tem todo um pessoal que vai continuar tentando para ver se eles conseguem ter uma chapa maior aqui no estado do Amazonas. Essas são as informações de momento. Temos aí fotos deles sorridentes, né, felizes. Todos esses pré-candidatos colocaram fotos ao lado do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, nas suas redes sociais, e foi o sacramento de que teremos chapa puro sangue pelo PL aqui no Amazonas. Volto com você. Daqui a pouco eu retorno contigo, Andresa, para trazer as informações a respeito do Lulinha, né? Mas agora eu vou trazer aqui algumas informações que o governo e a oposição estão disputando aí os méritos da aprovação no Congresso do PL Antifacção, o projeto de lei que endurece aí o combate ao crime organizado. Era quase madrugada de quarta-feira quando os deputados aprovaram em votação simbólica o projeto de lei antifacção. Aprovada, a matéria vai à sanção presidencial. O texto original, enviado à Câmara pelo governo Lula em outubro do ano passado, foi modificado pelo relator Guilherme Derrite, deputado da oposição e ex-secretário da Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Depois de aprovado pelos deputados ainda em novembro, foi para a análise dos senadores, que retomaram pontos do projeto do governo federal. De volta à Câmara e novamente sob a relatoria de Derrite, ficaram de fora as mudanças feitas no Senado.
Entre os principais pontos retomados pela Câmara estão o aumento da pena para integrantes de facção entre 20 e 40 anos, a proibição de presos preventivos votarem nas eleições, o fim do auxílio reclusão para familiares de líderes de facções, a determinação para que essas lideranças cumpram penas em presídios de segurança máxima e a divisão dos valores apreendidos em ações policiais entre estados e União. Um dos fatores mais contestados pelos governistas foi a retirada de uma emenda que previa uma nova taxação sobre as casas de apostas online. A arrecadação, calculada em 30 bilhões de reais, seria revertida à segurança pública. É demagogia, porque se você, de um lado, quer combater e você tira os instrumentos e o financiamento, você faz de conta que combate. E a Câmara não deu as condições financeiras para esse enfrentamento, porque eles retiraram as bets do projeto. Apesar das críticas, o Planalto soltou uma nota que afirma que o texto que passou aqui na Câmara reflete a essência do projeto enviado pelo governo. Agora, o PL antifacção segue para a sanção do presidente Lula. E nos bastidores, a avaliação é que o petista pode vetar alguns dos trechos aprovados pelos deputados. Para o relator do projeto, o governo não saiu vitorioso, já que a maioria das mudanças propostas na Câmara ficaram na versão final. Se foi uma vitória, vamos esperar o presidente da República sancionar, não ter direito, o preso provisório não ter direito a voto, não ter direito ao auxílio reclusão. Aí a gente vai ficar acompanhando, né, e trazendo essas informações para vocês. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai trazer informações daqui de Manaus, que é uma informação bem preocupante, porque mães de alunos denunciam aí um homem suspeito de praticar importunação sexual em um parque na zona centro-sul daqui de Manaus. Agora, quem vai vir agora na sua tela, trazendo essas informações, contando essa história, é a repórter Luana Lima. Relatos de pais de alunos, o caso teria acontecido no horário de saída dos estudantes de uma escola da região. Uma adolescente afirma que viu um homem em cima de uma árvore apenas de jeans e estava com as partes íntimas expostas. Ele estava chamando os alunos que passavam pelo local. Esse parque fica em uma área de grande circulação próximo à Avenida de Djalma Batista, trajeto utilizado diariamente por estudantes que seguem para os pontos de ônibus. Essa denúncia também aponta que não havia agentes de segurança no momento dessa situação. E até o momento também não há informação de registro oficial de ocorrência. A polícia deve ser acionada para informar se há investigação e também se há reforço no patrulhamento da área. É bem complicado, né? Porque geralmente nessa área aí transita muito alunos, né? E são horários fixos, né? Tanto da manhã como da tarde. À noite ali também deve transitar ali muita gente, né? Porque ali no finalzinho da tarde tem uma movimentação um pouquinho maior, né? No final ali da tarde, entre 5 horas, 5h30, é um horário que dá mais gente, né? E ali sempre fica agentes municipais, né? Fazendo aquela fiscalização ali naquela área. Agora tem uma pessoa, né, como essa, aí fazendo essa importunação sexual ali, é bem delicado, porque enquanto a pessoa ali tem os adolescentes que já têm uma determinada idade, que pode andar sozinho, né, que já tem uma certa responsabilidade. Aí a mãe vai trabalhar, deixa a criança, o seu adolescente ali mais tranquilo para ir para a escola. No caminho da escola acontece uma situação como essa, né? Aí como é que a criança vai se defender, né? Porque tem adolescente ali que é pego de surpresa, que não tem nem reação, né? Porque agora eu digo que tem determinado horário, né, nessa parte aí desse parque, que aqui em Manaus, que realmente fica ali bem deserto, né? Mas sempre tem fiscalização ali. Mas essa fiscalização, ela precisa aí ser redobrada, né? Ter uma atenção maior nesses horários que fica um pouco mais ali deserto, né? Enquanto sempre vai acontecer alguma eventualidade, né? E algum dia, não vou dizer também que é diário, mas algum dia vai acontecer alguma eventualidade. E se um adolescente passar lá sozinho
vamos dizer aí uma adolescente menina, aí como é que vai ficar, né? Se ela não tiver reação. Então a fiscalização ali, ela precisa ser redobrada exatamente naquela área. Agora, a gente vai continuar trazendo informações policiais aqui, que aconteceu aqui em Manaus, mas agora é por conta que a Polícia Civil do Amazonas, por meio aí da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, cumpriu nessa quarta-feira um mandado de prisão temporária de um homem de 34 anos, investigado aí pelo crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo aí criança e adolescente. Conforme a delegada Maiara Magna, as investigações elas iniciaram aí após os responsáveis por um estabelecimento hospitalar da rede privada onde o suspeito trabalhava realizaram aí uma denúncia sobre o crime. Vamos ouvir aí a sonora da delegada Maiara Magna. As informações chegaram para nós por meio dos responsáveis pelo estabelecimento onde este homem trabalhava. O crime começou no dia 15 de fevereiro, quando houve uma troca de turno em um ambiente hospitalar privado. E as pessoas que chegaram de manhã para trabalhar, 2 pessoas, quando abriram o computador e ele tinha deixado a conta Google logada, se depararam com cenas horríveis e estarrecedoras. Tinha um vasto conteúdo de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. E o que mais chocou foi que essas 2 pessoas conseguiram identificar que um desses vídeos e uma dessas fotos era a filha de 13 anos, à época e agora com 14, do autor do crime. Imediatamente eles levaram esse conteúdo até a DEPCA e nós começamos a nossa investigação. Imagine, né, essa criança com 14 anos aí, saber que o pai tem essas imagens, né, uma conduta como essa, uma má conduta como essa do próprio pai, né? Aí esse é um momento no qual ele foi aí preso, né, pela Polícia Civil, aí graças a essas denúncias que foram realizadas, né, por essas pessoas que trabalham com ele lá nesse hospital aí de uma empresa aí privada, né? Graças a Deus eles fizeram essa denúncia e ajudaram aí a Polícia Civil do Amazonas a capturar esse homem de 34 anos e agora ele segue preso e o homem ele responderá aí por armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente e ficará à disposição do Poder Judiciário. Agora a gente vai trazer informações ainda daqui de Manaus, mas é a respeito das chuvas, né? E hoje, quinta-feira, aí foi, né, Manaus, a capital amazonense, ela foi agraciada por chuvas. Mas para a maioria que é um benefício, né, uma chuva como essa, ficar tranquilo em casa. Agora, para outros, né, vira um pesadelo, porque com a forte chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira, provocou aí deslizamento, risco de desabamento e rachaduras também. A orientação é que a população redobre a atenção, principalmente em áreas consideradas de risco. Agora a Andresa Maria Cunha, ela volta aqui para conversar conosco e trazer aí essas orientações aos amazonenses. Bem-vinda novamente, Andresa. É isso mesmo. A gente já havia falado, né, na última quarta-feira dos alertas que a Defesa Civil ela estava ali emitindo, mas essa quinta-feira foi de muita chuva, está sendo ainda de muita chuva aqui na capital e nos municípios próximos, como Iranduba, né? Vale ressaltar que desde cedo já teve aí ocorrência de deslizamento na zona leste de Manaus, teve também rachadura de parede de casas. O sistema de controle indicou que muitos bueiros estão sem tampa por conta da força da água, da nossa drenagem não aguentar, né? Esse volume extremo de água que está caindo aqui em Manaus. Eu acho importante ressaltar que por volta ali das 11 horas da manhã, a Defesa Civil, ela emitiu um alerta especificamente para Iranduba, alertando sobre o risco de deslizamento por conta dessa chuva severa. Eles colocam ali como um alerta severo para Iranduba. E eles dizem, né, que esse alerta vai por volta até a madrugada desta sexta-feira. Quando foi ali por volta das
12 horas, 13 horas, a Defesa Civil voltou a emitir um alerta, mas de severidade para a zona sul de Manaus. A gente viu aí nos vídeos, né, uma rua cheia de água. Essa rua é lá no Colônia Antônio Aleixo, perdão, no Colônia Oliveira Machado, que é zona sul de Manaus. A gente viu aí, pode ver nas redes sociais também, muitos vídeos de alagamentos ali, próximos de lojas, né? A gente vê a água chegando literalmente na metade da perna das pessoas, a impossibilidade de trafegar no trânsito de Manaus, em especial na hora do almoço, que foi ali aquele momento em que a chuva caiu com mais severidade aqui na capital. Lá a Defesa Civil também, ela emitiu aí como vai ficar o tempo nessa noite e madrugada. O que eles colocam como previsão para esse dia 26? Céu parcialmente nublado, com chuva isolada. E para madrugada, a mesma coisa. Vale ressaltar, a gente precisa relembrar os pedidos que a Defesa Civil tem feito, né? Mantenham lanternas próximas, pilhas que estejam carregadas, evitem usar velas, evitem usar lamparinas por conta do risco, né, de acidentes, né, de incêndios. Eles voltam a reafirmar que esses alagamentos que estão acontecendo é por conta da drenagem urbana que ainda é escassa na cidade de Manaus. Eles informam que, como não aguenta, né, o volume de água que está sendo acima do esperado, acaba acontecendo esses alagamentos, como a gente pode ver nas imagens da rua completamente tomada por água, né? Vale ressaltar, a Zona Leste teve esse deslizamento, mas não teve nenhum ferido. Precisamos ficar atentos. Se você tem como ir para um outro local, para a casa de parentes, esse é o ideal, que você procure abrigo em algum lugar, se você estiver em alguma área de risco. Eu volto com você. Mas antes de tu sair da nossa tela, aí onde você está, tá chovendo? Bastante, muita chuva, sim. Assim, até me assustou, né? Eu tô aqui meio gripada, a gente veio que se abrigar, porque o intuito era fazer a céu aberto, esse link com vocês, mas o céu tá bem fechado. A gente já se assustou, na verdade, no dia de hoje, 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo para poder arrumar meu filho para a escola, e já tinha alerta em todos os celulares que eu tenho, alerta da Defesa Civil. Eu acho que você também deve ter recebido aquele PEM, né, que vem no nosso celular, mas naquele momento ainda não tinha chuva. Mas quando foi ali por volta das 10 horas da manhã, 12 horas da tarde foi o momento ápice. A gente estava ali se arrumando para vir trabalhar e não conseguiu sair de casa por conta desse volume exagerado de chuva. Volto contigo. Antes de sair aí da tela, eu preciso ouvir como é o alerta da Defesa Civil que ele emite no celular? Desculpa a brincadeira, gente, mas é o PEM. Aí um pouco, né, as informações aí que a gente vem trazendo, atualizando, né, durante a nossa programação. A gente precisa trazer um pouco mais de leveza, né? Uma brincadeira como essa aí, mesmo debaixo de chuva, né, trazendo as informações pra gente, né? Parabéns, Andresa, e parabéns também ao Tarcísio, que está fazendo aí companhia, né, trazendo essas informações. E procure abrigo também, Andresa. Eu também recebi esse alerta da Defesa Civil e foi bem cedo, lá pelas 5 e pouco da manhã, né? Eu costumo sempre levantar cedo para fazer minhas coisas, aí eu recebi esse alerta, né? Então, como eu moro lá para a Zona Oeste, né? Ali é bem complicado, né? Quando chove lá, tem muitos locais ali de alagamento, né? Não também a Zona Oeste, não. Lá na Zona Leste também, os moradores de lá também recebem muito desse alerta quando chove, porque tem áreas ali que elas são bem afetadas, né? Então, como a Andresa deixou esse alerta, se você tiver aí para onde ir, né? Uma casa de parente ou também de amigos e puder sair, se você estiver aí numa área vulnerável, né? Então, saia. Deixe passar mais um pouco, né? Porque eu sei que a chuva ela tá
tá pegando aí os amazonenses de surpresa, né, nesse período agora de inverno amazônico, né? Mas ela dá uma trégua. Quando ela dá essa trégua, aí é um momento de você, se tiver em um local de vulnerabilidade, pega ali um pouquinho de algumas coisas, né, uma muda de roupa ou aparelho celular com um carregador, né? Se caso tiver aí alguma eventualidade de ficar sem um abastecimento de energia, você já vai ali aproveitar, dar uma carguinha em outro local, enquanto você espera passar mais um pouco dessa chuva, né? Olha, agora a gente vai trazer informações para vocês, como a gente ainda está no início do ano, né, num período que a gente começa ali a se organizar, a ver como é que tá as metas, limpar nome, para quem aí tem dívidas e está ali começando a entrar no azul. Olha, ainda continua lá em Belém o mutirão nacional para quem precisa ir negociar dívidas e recuperar o crédito. No Pará, mais de 3 milhões de pessoas estão inadimplentes e mais de 2.000 empresas elas participam da ação, com desconto que podem chegar a 99%. Veja na reportagem. Maria agora está tranquila porque conseguiu negociar a dívida do cartão de crédito. Eu recomendo sim, foi bom, foi bem atendida, tudo resolvido, né? Tive um bom desconto, tá? Me ajudou muito. Até o dia 1º de abril, dívidas com bancos, financeiras, concessionárias e lojas de varejo podem ser negociadas com altos descontos. A gente juntou mais de 2.200 parceiros, tá, para agregar ofertas super especiais, né, ofertas que podem chegar em até 99% de desconto. A iniciativa chega em um bom momento. Segundo a Serasa, quase 60% da população economicamente ativa está inadimplente, ou seja, tem conta vencida e sem previsão de ser paga. A gente está no maior índice, né, de inadimplência, né, registrado com 81 milhões de inadimplentes no Brasil. Então, esse aqui é um momento estratégico, né, para que a população consiga, né, colocar sua vida financeira em dia. As negociações podem ser feitas pelos canais digitais oficiais da Serasa, como o site e aplicativo. As sedes dos Correios de todo o país também participam. O que o senhor acha dessas iniciativas tipo do Serasa, de abrir essa conversa, essa negociação, poder ter desconto de até 99%? Uma boa, né? Para quem precisa de uma ajuda, né, sempre será bem-vindo, né? Com toda certeza, toda ajuda ela vai ser bem-vinda, né? Ainda mais com empresas como estas, né? Trazendo aí, dando 90% de desconto na dívida, né? Então é uma excelente opção para você que mora em Belém, começar aí a negociar, né, as suas dívidas para sair do vermelho e ir para o azul. Olha, agora a gente vai trazer informações que é uma redução aí, são os dados que foram informados para a gente de redução de roubos de celulares. Mas a informação ela vem direto de Rondônia, porque em Rondônia fechou aí 2025 com redução significativa nos casos de roubo de celulares. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança e a Defesa e Cidadania, que também aí registrou um aumento na recuperação de aparelhos ao longo do ano, e os números eles refletem o fortalecimento das ações integradas das forças de segurança no combate aí aos crimes patrimoniais. Vamos acompanhar. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, com base em dados da Gerência de Estratégia e Inteligência do Núcleo de Análise Criminal, o número de roubos de celulares caiu 21% em 2025. Foram 3.747 ocorrências registradas contra 4.754 no ano anterior. O roubo é caracterizado quando há subtração do bem mediante violência física ou grave ameaça à vítima, situação prevista no artigo 157 do Código Penal, com pena que varia de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa. De acordo com a SESDEC, outro dado que chama a atenção é a recuperação de aparelhos celulares. Só em 2024 foram recuperados cerca de 570 celulares. Já em 2025 subiu para 618, um crescimento de cerca de 8%.
De acordo com o secretário da SESDEC, Felipe Vital, as operações integradas entre as forças de segurança também contribuíram para a redução dos índices e para a ampliação na devolução de aparelhos às vítimas. Graças a esse trabalho, essa integração, essa inteligência, nós demos a resposta à sociedade. A proposta da gestão estadual é manter as operações, ações de inteligência e investigações voltadas à redução dos crimes e à ampliação da recuperação de bens, com foco na segurança da população ao longo de 2026. É uma redução significativa, né, de 2024 para 2025, né? Redução aí de 8%, é muito significativa, né? A gente já vê a Secretaria de Estado de Segurança já colocando ali as boas práticas nas ruas, né? E tendo essa redução dos roubos dos celulares. Olha, agora a gente vai trazer informações lá no estado do Acre, trazendo essas informações a respeito de saúde, que a gente vai falar agora a respeito de saúde, porque em 2025 o Acre ele registrou aí mais de 1.000 afastamentos por transtornos mentais, um cenário que acompanha a alta observada em todo o país e reforça aí o alerta para a importância da prevenção. Os afastamentos do trabalho por transtornos mentais cresceram no Brasil em 2025. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, com base nas concessões do Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária foram liberados no país. No Acre, foram 1.186 trabalhadores afastados ao longo do ano. Ansiedade e episódios depressivos estão entre os diagnósticos mais frequentes. O aumento nacional passa de 15% em comparação com 2024. O crescimento nos afastamentos chama a atenção para uma realidade cada vez mais presente no mercado de trabalho: o impacto do sofrimento emocional na rotina profissional. O Ministério do Trabalho e Emprego do Acre ressalta que essa é a segunda maior causa de afastamento no país, existindo uma causa maior neste momento: as doenças musculoesqueléticas. Você vê um aumento de afastamentos de 15% entre 2024 e 2025 e já são a segunda maior causa de afastamentos no Brasil, só perdendo para as doenças musculoesqueléticas. E elas envolvem uma ampla gama de fatores. Tanto essas questões de concepção, organização e gestão, como eu comentei, que é a questão de tarefas mal dimensionadas, tarefas repetitivas, um trabalho pouco estimulante, o assédio moral, o assédio sexual, como questões do contexto social e cultural. Na verdade, há uma interação entre essas variáveis. Outro dado que chama a atenção é o recorte por gênero. As mulheres representam mais de 60% dos benefícios concedidos por transtornos mentais no país. O superintendente explica que isso pode ocorrer por conta da dupla e até tripla jornada feminina, como o trabalho doméstico, a maternidade e ainda a vida profissional. Além de ter uma grande carga no próprio trabalho, elas ainda fazem tradicionalmente o trabalho doméstico e muitas vezes o trabalho de cuidado. Então isso gera uma sobrecarga, uma estafa, um estresse que se reflete desses afastamentos. Os números reforçam a necessidade de ampliar o debate sobre a saúde mental e responsabilidade compartilhada entre empregadores e poder público. O Ministério do Trabalho e Emprego do Acre reforça que o órgão já tem atuado perante esses dados. A gente vê isso com uma grande preocupação, tanto que a partir de 26 de maio de 2026 vai haver uma mudança na norma regulamentadora número 1, que é a espinha dorsal de todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. É a principal norma de saúde e segurança do trabalho no Brasil, em que as empresas também vão ter que fazer a gestão dos riscos psicossociais. Até então, eram prevenidos apenas os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. E a partir dessa data, 26 de maio, as empresas também vão ter que pensar em questões atinentes à concepção, à organização e à gestão do trabalho. Aí são informações importantíssimas, né? Porque temos que ter como prioridade, né, o cuidado com a saúde mental, né? Para não ocorrer
como a gente trouxe as informações, né, na matéria, que veio de lá do Acre, desses afastamentos, né, por transtornos. Sabemos que é bem difícil, né? A pessoa de fora, ela tem uma visão diferente para quem está passando por esses transtornos, né? Então, quem está dentro do problema, às vezes fica ali com as mãos atadas, né, e não sabe o que fazer. Mas é sempre bom procurar ajuda, né, de especialistas, psicólogos, para poder tirar um pouco da tensão, porque muitas das vezes essa sobrecarga mental, ela vem quando a pessoa começa a exigir muito de si. Então, faça as coisas, todo mundo tem seu tempo. Não adianta ficar medindo os problemas dos outros ou medindo a minha régua com a régua de outras pessoas. Uma linguagem assim mais clara, né? mais de fácil compreensão. Não adianta eu pegar problemas e comparar. Cada um tem seu problema, né? Então, cada um tem sua dificuldade. Então, se você está vendo ali que você está começando a ter ali aquela exaustão mental, procure um especialista, procure conversar com um psicólogo para ter esse alívio, né? Ter essa válvula de escape ali para não ficar muito pressionada com o problema que você está passando. Então, a procura por especialista é muito boa, é muito bem-vinda nesses momentos no qual a pessoa não sabe o que fazer e como lidar com determinados problemas, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, trazer uma informação para você que está repercutindo bastante nesta quinta-feira, porque a CPI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação ela ocorreu aí em meio a protesto e discussões entre parlamentares. A oposição ela defende a medida como necessária para avançar nas investigações, enquanto aliados do governo criticam aí quem chamam de politização da comissão. A defesa ela nega qualquer irregularidade. E agora a gente vai voltar para conversar ao vivo com a Andresa Maria Cunha, que vai trazer mais informações a respeito disso. Boa noite, Andresa. Boa noite novamente, é isso mesmo. Teve aí essa aprovação da quebra de sigilo bancário do Fábio Silva, o Lulinha, que é filho do presidente da República. Mas por quê? Porque a CPMI do INSS, ele está ali investigando fraudes e descontos indevidos de pensões de aposentados, né, e pensionistas. E esses valores foram, assim, extremamente altos, tanto que estourou no ano passado, no meio do ano passado, essa situação. Mas o que faz o nome dele ser apontado? Existe aí uma suspeita de que ele teria recebido alguns valores do senhor Antônio Antunes, conhecido como o careca do INSS, a pessoa ali que está explicando como funcionava esse esquema. Por conta dessa suspeita, teve aí a votação na CPMI para quebra de sigilo bancário, para verificar se é de fato ou não, se de fato ou não aconteceu essa situação. A gente vai acompanhar agora um vídeo do momento da votação, olha só. Por que não fazer acordo para que a gente possa ter acesso também a essas informações? Senão a gente vai estar apequenando a CPMI do INSS em relação à CPI do crime organizado. Excelência. Obrigado, Excelência. Senhores, por favor, atenção. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares, os suplentes, não têm direito a voto, ok? Vou repetir, os suplentes não têm direito a voto. Só um instantinho. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada.
Pois é, a gente viu aí essa votação que teve 14 votos a favor e 7 votos contra. Só que depois dessa aprovação para a quebra de sigilo bancário do Lulinha, teve confusão e é o que a gente vai conferir no próximo vídeo, olha só. Pois é, a gente viu aí toda essa situação que aconteceu durante a CPMI, essa comissão mista, né, que tem ali senadores e deputados, que teve a aprovação da quebra de sigilo. Mas, Andresa, o que essa CPMI está fazendo de fato? Para quem não consegue entender o que está acontecendo, no ano passado, teve aí esse boom, né, de que pensionistas e aposentados, eles estavam tendo ali deduções indevidas. O que isso significa? Agora não vai ser a Andresa jornalista que vai falar, vai ser a Andresa, filha de uma pensionista por morte. Percebemos na pensão da minha mãe que tinha ali um valor estranho sendo descontado há mais de um ano e que ela não tinha anotado. E aí, outras pessoas, outros aposentados, outros pensionistas também passaram por isso. Minha tia-avó, Andresa, verifica aqui no meu celular, os idosos em especial que não conseguem entender ou ter acesso às redes sociais, ao aplicativo de uma maneira correta, né, que não consegue ali fazer, eu acabei ajudando as pessoas da minha casa a conseguir de volta esse dinheiro, porque teve a restituição. Teve gente assim que teve um valor de, durante um ano, como foi o caso da minha mãe, de R$1.000 descontado da sua pensão. Então é muito bom você verificar, olhar o espelho. Se você é jovem e acompanha ali um avôzinho, ou a sua mãe tem mais idade, ou então ela realmente não entende ali do aplicativo de pensionista, dê uma olhada no aplicativo do INSS, puxe esse espelho. No caso da minha mãe, só aqui para explicar para vocês, tinha ali uma dedução de um valor de um local de Pernambuco, se eu não estou enganada, onde ela ali teria direito como é que se fala? A cemitério, a várias coisas que ela não contratou. Essa é a questão, que esses valores indevidos eram de ali taxas que não eram contratadas por esses pensionistas e por esses aposentados. E aí a minha mãe, eu lembro direitinho na ligação dela, o que eu vou fazer se eu for morrer aqui em Manaus e vocês vão me ajudar daí de Pernambuco? Nunca vou esquecer isso, porque aconteceu agora recente. Então, preste bastante atenção, ajude o pensionista ou o aposentado que está aí na sua casa e não consegue verificar isso. Já está rolando a restituição desde o ano passado. Minha tia também recebeu de volta um valor ali de R$400. O dela tinha sido um valor menor, mas tudo assim, de taxas que elas não faziam ideia que estava sendo descontado. Elas nunca aceitaram, nem receberam ligação de nenhum local. Olha, você quer que eu desconte aqui uma taxa para você ter direito a isso e aquilo? Elas nunca receberam e simplesmente estava ali sendo descontado. Então, fique atento, é bom verificar no aplicativo do INSS que ainda tem restituição acontecendo e é isso o que essa CPMI está investigando, o motivo desses descontos desonestos, né? E se de fato o filho do presidente recebeu ou não esse dinheiro. Volto com você. Obrigada, Andresa. É muito bom, né, a gente ficar de olho no espelho, né, se você conhece, se tem algum parente aí que é beneficiário aposentado, né, beneficiário do INSS, dá uma olhada nesse espelho para ver, no espelho do seu aplicativo, para ver se tem algum desconto, né, indevido ali
na conta deles, e aí assim você vai até o banco e questiona o porquê daquele desconto, né? Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e logo mais a gente vai trazer muita informação para você que está nos acompanhando aqui no Agora Amazonas. No meio da floresta, o coração bate forte no ritmo do boi bumbá em Parintins. É ali, pertinho no chão de fábrica em Manaus, é onde o motor da economia acelera. Maninho, é daqui que saem as motocas que invadem o Brasil todo. De norte ao sul, são mais de 1,8 milhão de unidades por ano, quase 5 mil por dia. A cultura encanta, a natureza impressiona, mas é o polo industrial que faz você sonhar com aquela moto turbinada, de marca famosa. E ó, se aveste não. Lá no sertão, essa moto aposentou até o jegue, que agora só quer saber de sombra e água fresca. Ela leva o povo pro trabalho, pro rolê, pra praia. João Pessoa é aquele convite irrecusável. Tem um sol que nasce primeiro, o mar que brilha azul e o povo que brilha mais ainda. Mas aqui também tem indústria, de todo tipo inclusive. Tem de bebida, alimento, bug, plástico, remédio. É o maior parque industrial da Paraíba, com empresas gigantes e de renome mundial, tá? Quem olha pra Manaus, João Pessoa e só enxerga mar, folclore, tá perdendo a chance de fisgar uns bons negócios, vice? Falando em peixe, já visitou o Vero Peso em Belém? Rapaz, tem de tudo. Tambaqui, vatapá, tacacá, simpatia vendida na cuia, do amanhecer até o anoitecer. Por lá é arraial o ano inteiro. E quando chega o círio, a gente se ajoelha e agradece. Mas cuidado pra não ficar sem baixaria. Calma, meu jovem rapaz. Baixaria é o nome do prato mais tradicional do Rio Branco, no Acre. Sim, ele existe. E de baixo, o mar abaixo, no Amapá, não tem nada. Ele vem pulsando a cadência e na força das raízes afro-amazônicas e na presença viva dos povos indígenas. Uma diversidade cultural riquíssima. Bem abaixo da linha do Equador, lá no andar superior do mapa do Brasil. Mais um pouco, a gente chega em Porto Velho, uma capital do norte, sim senhor, mas tem o coração batendo no compasso do Nordeste. É lá, inclusive, que acontece o Arraial Flor do Maracujá, um dos maiores do Brasil e que carrega com orgulho a tradição das festas nordestinas. Forró, quadrilha, bandeirinhas no alto e milho na brasa. Parece até que a gente tá em Campina Grande. E por falar nela, Campina Grande comanda no São João o maior do mundo, mas também é referência em educação. Tem o maior número de doutores do Brasil. É tanto cérebro por metro quadrado que só pode estar todo mundo pensando em como mudar esse país, né não? Indo mais pro alto do mapa, a gente chega em Boa Vista. Sabia, inclusive, que ela foi projetada e inspirada em Paris e BH? Sim, meu jovem. E já que é pra aplaudir de pé, palmas é a caçulinha das capitais. Mas já chegou chegando. Cidade planejada, qualidade de vida nas alturas, setor de serviços bombando e cheio de oportunidades para novos negócios. Fica coladinha com Brasília, que tem o maior PIB do Brasil. Ou seja, até por educação ou curiosidade, você precisa conhecer mais o Norte e o Nordeste. Porque, pensa comigo, tá tudo conectado. Se a gente trabalha aqui, muda a vida lá. Se a gente viaja pra lá, movimenta quem ficou aqui. É, 2 pra lá e 2 pra cá, em volta de uma fogueira grande de oportunidade para sua marca aparecer o ano inteiro. São 8 estados, mais o Distrito Federal, 4 dialetos, 4 biomas e mais de 25 milhões de vozes. Nesse norte, onde existem vários Brasis, tem um Grupo Norte com você, hoje e a cada um dos 365 dias do ano. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra, suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação.
GAC Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Desde amanhã até a madrugada, nosso som acompanha o Brasil em cada momento do dia. Em cada rotina, em cada história, em cada emoção. Mais de 15 programas no ar. Com uma programação que acompanha você 24 horas. Conectando o público em todos os momentos. Vamos conferir o trânsito na capital roraimense. Você muito bem conectado aqui junto com a gente. Uma rádio que acompanha você o tempo todo. Com música que embala cada momento. Informação que conecta você com o mundo. Entretenimento que envolve e diverte. Conteúdo que conversa com a sua vida. Juntinhos no programa Manhã da Liga. Como é que tá o trânsito de Brasília, hein? Tá caótico, tá de boaça? Conta pra gente. Participa com a gente na Liga FM Boa Vista. A Liga FM fala a língua do seu público. Fala das cidades, fala das ruas, fala da vida do Brasil que se move todos os dias. Que a gente tem acompanhado desde o ano passado, nesses primeiros dias, né? Com rádios em 5 cidades, levamos a Liga FM para Brasília, Manaus, Boa Vista, João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba. E chegamos a mais de 7 milhões de pessoas conectadas. Interatividade real, informação com credibilidade, música, entretenimento, promoções e prêmios, todos os dias. Essa é a promoção Liga FM Paga Suas Contas. Daqui a pouquinho tem resultado e nós estamos torcendo por você. O rádio continua sendo forte. 79% dos brasileiros sintonizam o rádio diariamente nas principais regiões metropolitanas. E a Liga FM está onde o público está. A Liga FM nasceu para organizar, potencializar tudo que o rádio já faz de melhor. Entregar companhia, informação e entretenimento. Agora em uma rede estruturada, com presença nacional e operação moderna. Nosso compromisso é ser a melhor vitrine para as marcas e a melhor companhia para você que ouve. Cada ouvinte tem voz, cada participação, cada mensagem, cada ligação faz parte da nossa história. Cada promoção, cada ação, cada prêmio reforça nossa presença e proximidade. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Seja bem-vindo à Rádio Liga FM. Você fala de onde? A Liga FM é mais do que som, mais do que entretenimento, mais do que informação. É presença constante, é voz que conecta, é experiência que emociona. É o Brasil inteiro ligado em um só lugar. Liga FM Borborema 103.5. Liga FM Brasília 101,7. Liga FM Boa Vista 99.7. Liga FM João Pessoa 103.3. Continue na Liga FM Manaus 95.1. O Brasil se liga aqui. Aqui o dia começa cedo e a informação não pode esperar. Por isso, a TV Norte Paraíba apresenta uma programação feita com a cara do nosso povo. Logo cedo, o Acorda Povo traz informação, prestação de serviço e aquele bom dia, do jeito que o paraibano gosta. Em seguida, o Fica com a Gente traz variedades, conversa boa e assuntos do nosso dia a dia, como se estivesse na mesa da sua casa. O Alô Paraíba aproxima a notícia da comunidade, com jornalismo cidadão e muito serviço. No Liga 360, o debate ganha espaço, ampliando vozes, ideias e pontos de vista. No fim da tarde, o Paraíba do Povo reforça o compromisso com a informação local. E à noite, o Hora H traz entrevistas, análise e conteúdo de qualidade. São mais de 6 horas de programação, feita por quem vive a Paraíba até o último minuto. Em 2026, a TV Norte e SBT apresenta uma programação ainda mais conectada com a vida de quem está em casa. As nossas supermanhãs ganham mais informação, serviço, utilidade pública, começando bem cedo com o NC Brasil. Na hora do almoço, o jornalismo segue forte, com programas que falam a linguagem do público, seja entregando as notícias policiais
os assuntos gerais da comunidade ou do esporte que movimenta o telespectador. Tá na hora de mostrar que o nosso jornalismo no final do dia tem o tempo da notícia, da nossa relação. Somos Agora, a apuração de tudo que importa para a população aqui no Norte Investigação. E nos finais de semana, conteúdo leve, cultura, turismo e gastronomia para toda a família. TV Norte e SBT, informação, entretenimento e proximidade. Uma nova programação feita para você. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. E já estamos de volta trazendo mais informações para você que está nos acompanhando aí através do canal 10.2 ou também do nosso canal do YouTube, que é canal NC News. A gente já retorna aí conversando com analista político, né, o nosso professor Deilson Cavalcante. Boa noite, professor, tudo bom? O senhor vai trazer hoje, né, anotações aí atribuídas a Flávio Bolsonaro, que citam aí Plínio Valério e Alberto Neto como dobradinha ao Senado. O senhor pode explicar mais pra gente a respeito disso? O foco do PL vai ser reforçar o Senado, reforçar o Congresso Nacional, isso no eventual, na probabilidade do Flávio Bolsonaro vencer as eleições em outubro desse ano, né? Ainda está em processo de articulação também com a União Brasil, com o Partido Progressista, que é um dos realinhamentos que foram discutidos nessa reunião, pelo que eu apurei. E eis que nas anotações, no bloquinho ali de rascunho do Flávio, estava ali o desenho eleitoral aqui do Amazonas, ou seja, o chaveamento político aqui para o Estado com pré-candidatura ao governo, Senado, Câmara dos Deputados e também Assembleia Legislativa do Amazonas. E a grande surpresa nessas anotações foi a presença do Plínio Valério lá, né? O Plínio é um desejo antigo do Partido Liberal, já havia indicativos até de que em 2024 o Plínio pudesse ir para o PL, naquele realinhamento ali, quando não havia batido o martelo para o Alberto Neto disputar a prefeitura da capital amazonense e tudo mais. E aí, nas anotações, estava ali Maria do Carmo, estava ali a chapa para deputados federais com o Salazar em primeiro e Alfredo Nascimento abaixo. Lembrando que esse desenho é antigo, né? Porque o Alfredo Nascimento, hoje, a força eleitoral do Alfredo não é aquela força do passado, quando o Alfredo foi prefeito, foi senador. O Alfredo que chegou até a ser ministro do governo, tanto de Lula quanto do governo Dilma Rousseff. E aí, a sigla do PL, quando foi incorporada ao Bolsonaro, o Alfredo mudou um pouco a retórica, o discurso, mas sempre foi visto como uma gangorra dentro ali do Partido Liberal, mas é uma pessoa, é um nome de extrema confiança do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que foi ali quem conduziu também boa parte dessa reunião, dessa articulação. Recado político, o PL não quer se coligar com União Brasil-PP, porque nessa listinha também, nesse rascunho, aparecia lá o nome do governador Wilson Lima. Alguém passou para o Flávio uma pesquisa, segundo minhas fontes, pré-eleitoral aqui do Amazonas, aquelas pesquisas internas que não são divulgadas. E ali, na disputa ao Senado, o Wilson Lima, pelo menos nesse levantamento, não aparecia com uma forte musculatura política para a disputa ao Senado. É muito cedo, porque a gente está ainda
em cenário de articulação, vai abrir a janela partidária agora, vai mudar bastante coisa. Mas a situação também da rejeição de Wilson, da viabilidade, porque também existe aí uma situação. O Wilson ainda não decidiu se ele vai deixar o comando do Estado ou se ele vai permanecer na cadeira e vai ele próprio ali articular a sucessão com o provável nome para disputa ao governo, sendo o vice-governador Tadeu de Souza, que está afiliado e cada vez mais incorporado à agenda política de Wilson Lima. E ali o nome do Plínio aparece com força. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o Plínio já era ali uma construção, o Plínio Valério que, numa entrevista até hoje, mas eu também procurei conversar com fontes ligadas ao senador, desconversou essa possibilidade do Plínio largar o PSDB, do qual ele, inclusive, é o presidente aqui, ele é o presidente, ele é o presidente estadual do PSDB, o PSDB que discute a nível nacional uma filiação, uma federação partidária, mas isso ainda não é um assunto batido com republicanos, né? Existe essa conversa de que, de repente, o republicanos possa se federar com o PSDB, e aí o Plínio disse, não tem nada, mas o problema não é o Plínio, o problema é que tem alguém observando o Plínio, e aí o Plínio pode sim, de repente, ser sondado por uma dobradinha com o Alberto Neto. A minha leitura, Raia, é o seguinte, uma chapa entre Plínio e Alberto para o Senado vai mexer no eleitorado de direita e também aquece mais a disputa ao Senado. Dificulta a vida de alguns ali, porque já é uma disputa acirrada, não é? Já é uma disputa difícil de você cravar assertivamente quem vai sair vitorioso, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo nome. Obviamente que o senador Eduardo Braga é o líder em todos os levantamentos até aqui e com muita força política, principalmente no interior do estado. Mas a entrada do Alberto e do Plínio no mesmo arco muda totalmente o desenho. Salazar, já venho falado aqui, eu falo há muito tempo no Grupo Norte de Comunicação, Sargento Salazar é considerado hoje a bola da vez, até para brigar pelo posto de mais votado nesse processo eleitoral. Não vou discutir aqui, gente, se o Salazar é uma figura midiática, se ele não tem trabalho concreto, se o Salazar ele só usa e explora as redes sociais, porque ele não é o primeiro que faz isso, ele não é a primeira figura pública que vira um digital influencer, que alcança status político. O Amon cresceu também nessa envergadura do avanço das mídias digitais, mas politicamente é um nome a ser batido. O Salazar hoje é uma pedra no sapato do prefeito Davi Almeida, é a forte oposição ao prefeito de Manaus na Câmara Municipal, foi o vereador mais votado em 2024, então pressupõe-se que a importância do PL e do Salazar para o PL é extremamente importante. Não vai faltar partido para o Salazar, inclusive já teve outros partidos sendo sondados ali ao pré-candidato do PL. Hoje, a Câmara dos Deputados, o deputado federal, e ele disse, abre aspas, se isso vier, eu saio. Então, uma composição entre União Brasil, progressistas e o PL, pode ser que no Amazonas não role, apesar de que a nível nacional há viabilidade dessa composição entre União Brasil, progressistas e também o PL por conta do encabeçamento de uma vice-chapa com o Flávio Bolsonaro para enfrentar, claro, evidentemente, o presidente Lula aí, que é o detentor da máquina federal, é o atual presidente da República. Então, o Flávio Bolsonaro, minha leitura, tá, Raira? Se o nome do Salazar, se o nome do próprio Plínio apareceu ali, é um pré-candidato à presidência, não foi à toa, né? Sim. Nada é de graça, então tem uma articulação sendo trabalhada. Já disse e repito aqui para você, se você é aqui que está nos dando prestígio da sua audiência, grave isso. Vai ser a disputa ao Senado mais difícil da história política e eleitoral do estado do Amazonas. Não dá para cravar favorito mesmo, apesar de ter cascos fortes aí, porque a gente já viu também em outras disputas eleitorais para o Senado que os favoritos ficaram de fora e aqueles que eram tidos como patinho feio surpreenderam nas urnas. E, professor, aí vai ter mudanças, né, no secretariado que entram aí na pauta após anúncio de Davi ao governo, né? A ausência do deputado licenciado Saulo Viana no evento não passou despercebida, né? Não foi só dele, não foi o único que faltou ao evento, eu estava presencialmente lá,
vi quem foi e quem não foi. Eu tenho na minha listinha quem estava e quem não estava. Foi-se a época, como dizia a minha amiga Miriam, foi-se a época que dizia quem não é visto não é lembrado. Nesse caso, quem não foi visto foi muito lembrado, né? E uma das figuras que não foi vista lá e foi muito lembrado foi o Saulo Viana, secretário de Assistência Social, que, segundo agora uma apuração quentinha, estaria entregando o comando para o prefeito Davi Almeida, porque circulou, eu até falei agora há pouco sobre isso, no Tá Na Hora Amazonas com o Tiozão, circulou informações de que há aí uma verdadeira roleta russa que pode atravessar a prefeitura e mexer em diversas secretarias e derrubar secretários do comando de pastas, principalmente secretários que não compareceram ao evento de pré-candidatura de Davi Almeida, e isso soou principalmente no núcleo de ferro do prefeito como um recado de não alinhamento e não apoio ao projeto de Davi para disputar as eleições ao governo desse ano. Recados que em silêncio também dizem muito. Se você não estava num evento que era estratégico de lançamento de uma pré-candidatura, principalmente do chefe da máquina municipal, e alguns secretários não estavam lá, vou só citar nomes aqui, tá? O Saulo Viana não estava o Gender Lobato, e inclusive aí o Gender não está nem em Manaus, está fora, né? Está em um evento cultural fora, mas não estava presente lá na solenidade de segunda-feira no Hotel Comfort. Também não estavam lá Tadeu de Souza, vice-governador, que já deixa muito claro que Tadeu pode ser um pretenso adversário do prefeito dentro de uma possível construção de chapa com Wilson Lima. Tudo bem que tem muita água para rolar, mas é o recado que passa. Teve a ausência do Sassá da Construção Civil, que é secretário, com uma secretaria extraordinária, mas estava ausente, é do PT, inclusive, e a gente sabe que o PT tem ali um processo de articulação quase que fechado com o senador Omar Aziz, né? Então, era um nome que também foi ausência ali computada. Os vereadores, no caso, Jander Lobato, que é do PSD de Omar, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, também não foi notada a sua presença, e outros nomes ali que acabaram não comparecendo. E o Saulo era uma peça importante de uma articulação por ter mandato federal, poder ter destinado muitas emendas à prefeitura, inclusive as emendas que resultaram em um projeto que foi vitrine para o Davi Almeida durante as eleições municipais, que foi o Prato do Povo, né? Ou seja, o Prato do Povo ali, que é, porque o prato cheio é do Estado, o Prato do Povo é do município, e aí o projeto que é encabeçado pela Semasc, que chegou a ter no comando dela uma aliada direta do Saulo, que era a Dermi Raiol, que acabou sendo exonerada e acabou voltando para uma articulação direta de Saulo em Brasília, ela que já foi chefe de gabinete do Saulo, desde o mandato de Saulo na Assembleia Legislativa, quando Saulo foi eleito deputado estadual. Agora, a atenção para o Saulo é a entrega do cargo, até para evitar que o Saulo seja exonerado, evidentemente, do cargo, ele próprio sendo exonerado pelo Davi. Então, o anúncio de Davi, que vai aí fazendo mexidas no secretariado, e o Saulo entregando o comando, porque assim, claro que o Davi é ele quem assina a exoneração. Vai sair no Diário Oficial que o Davi foi lá e assinou a exoneração do Saulo. Mas o Saulo, nos bastidores, é apuração minha, tá? Isso aqui é uma apuração estritamente do colunista. O Saulo já vinha dando indicativos de que deixaria o comando da pasta e já estava muito mais preocupado com o partido que ele vai se destinar para disputar a reeleição de deputado federal, que é um outro fator, porque o Saulo hoje está no União Brasil, é um partido onde ele é visto lá dentro como uma persona não grata. Lembrando que o Saulo rompeu politicamente com Wilson Lima durante as eleições municipais. Já era visível que o Saulo não ficaria. O suplente de Saulo, Paulderney Avelino, que hoje ocupa a cadeira de Saulo enquanto ele estava licenciado e volta a ser suplente com a saída de Saulo, Saulo retoma o mandato federal de deputado. Paulderney havia entregado que Saulo, Amon Mandel e o próprio Paulderney estavam em conversas para se filiarem ao Podemos, mas soube eu que essas conversas esfriaram, o Amon não deu sinais de saída do Cidadania. Paulderney também
já declarou apoio ao Omar, vai ter que procurar uma legenda do arco do senador, pode ser o Podemos, até porque o Podemos tem nas tratativas internas que o Paulo-Derney deva assumir o comando do Podemos aqui no Amazonas, até já avisando essa articulação com o Omar Aziz. E o Saulo está aí numa discussão se ele vai para o PSD ou MDB. Existem conversas em que estão alinhando aí se o Saulo pode se filiar ao PSD ou ao próprio MDB. Por que eu digo que o PSD, e aí é uma opinião minha, é um pouco complicado para o Saulo? O PSD pode ter que disputar uma eleição, Raira, com 3 ou 4 deputados federais, porque existe um rumor de que o Adair Filho também está conversando com as duas legendas, ou PSD ou MDB. O Adair Filho também é deputado federal e é do Republicanos e é aliado direto do senador Omar, hoje no interior, assim como o pai dele, o prefeito de Coaré, Adair Pinheiro. Então essa situação do Saulo, ela não é fácil, porque exige um cálculo eleitoral, de um quociente eleitoral que cresce, são 250 mil votos de acordo com levantamentos internos para atingir o teto de reeleição ou eleição de um deputado federal no Amazonas, são 8 vagas. Então o foco do Saulo vai ter que buscar uma legenda e definir um lado. Ninguém, nesse momento agora, vai poder ficar desalinhado ou declarar neutralidade. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro lado. Então, no caso do Saulo, que estava com Davi e Omar, quando estava tudo bom, né? Estava tudo pai d'égua, usando a expressão nossa, estava tudo em casa, Amazonas forte de novo, Omar, Davi e Braga ali, todo mundo junto e misturado. Não existe mais essa possibilidade, Davi e Omar estão rompidos, vão ser adversários eleitorais, e aí o Saulo não podia ficar em cima do muro, Raira, tinha que escolher um lado. E eu sei nos bastidores que, apesar da boa relação de Saulo com Davi, que reconhece e que teve ali grande parte das emendas do Saulo destinadas à prefeitura, foi ali um elemento importante para a eleição, só que grande parte do movimento estratégico para colocar o Saulo em evidência veio de Omar, né? O Omar Aziz foi quem encabeçou essa movimentação para dar um protagonismo ao Saulo em Brasília, para o Saulo ter acesso a ministérios do governo Lula, ministérios centrais, ministérios importantes para levar investimentos para Parintins, que é um colégio eleitoral extremamente importante para o Saulo. E só para lembrar, Parintins é um dos colégios maiores do estado, é o 3º maior colégio eleitoral do interior. Decisivo. Lá o prefeito Matheus Assayag está com o Omar, né? A Mayra Dias, que vai se filiar no PSD, já estou dando spoiler aqui, é Omar. Né? Bi Garcia, ex-prefeito de Parintins, vai coordenar provavelmente parte da campanha de Omar no interior, até porque o Bi é considerado também uma peça como indicação à vice-chapa de Omar. Se eles estão com o Omar, a gente esperava o Saulo do lado de quem? Né? Então, não tem para onde correr, o Saulo vai entregar, já entregou praticamente aí, segundo as apurações aqui dos meus colegas de trabalho, o Saulo já entregou o cargo para a prefeitura. Eu já havia falado, não está na hora, isso só era detalhes. Se o Saulo não sai, o Davi exoneraria. E agora o Saulo vai aí para o lado, provavelmente, mais do que claro, vai para o lado do Omar, disputar a reeleição. Isso, e fora que o Saulo é presidente do Nacional Futebol Clube. Não é? Ou seja, um clube tradicional que tem influência do senador Omar Aziz. E isso não é de graça, aliás, de graça nem batata Ruffles, né? Então a gente não pode traduzir isso aí. Gente, não é o Saulo o único alvo dessas mudanças. Gedeão Morim, sogro de Tadeu de Souza, também já deixou o cargo que tinha na prefeitura de Manaus. Então podemos ter uma leva de gente que é ligada ao vice-governador, que é ligado ao Omar Aziz, que é ligado a um bloco que não seja alinhado com o projeto de Davi, deixando a prefeitura de Manaus. O Saulo, peça estratégica, sai. Agora o Saulo tem que correr atrás da reeleição dele. E isso pode também ter impactos nos aliados que o Saulo tem dentro da Prefeitura de Manaus. Um deles é o Gender Lobato, atual secretário de Cultura, e também o Jander Lobato, que é aliado de Saulo, também é do partido de Omar, e é da base de Davi Almeida, era pelo menos da base do prefeito, na Câmara Municipal de Manaus. Eleição, vamos fechar aqui, tá? Você está sentindo que está chovendo, está chovendo muito, está frio lá fora. Mas o debate eleitoral, pré-eleitoral, está quente demais. E a eleição, tá, gente, só é
em outubro, Raira, tem muito pano para manga aí. Como tem na tarja, né? Tensão e dança das cadeiras agita aí o ano eleitoral, né? Porque tá tendo muito fogo no parquinho, não é isso, professor? Parque esquentando, quem... se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e não dá para ficar em cima do muro não. É como eu disse aí, um certo pré-candidato ao governo, quem pula muito de galho em galho leva chumbo. Exatamente, né? Quem será que falou? Ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Quem será que falou? Professor, muito obrigado por trazer essas movimentações aí, né? Trazendo muito spoiler, né? Inclusive aí, ano eleitoral, né? É isso. Outubro já está bem aí. Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que a gente vai trazer informação que o Brasil, ele está no grupo de países emergentes que precisa aí manter a atenção redobrada ao déficit em conta corrente para evitar aí deteriorização das contas externas no longo prazo. Agora, quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa repórter Andresa Maria Cunha. Boa noite, Andresa. Boa noite, o papo estava bem afiado aí no estúdio, né? Estava aqui ouvindo, batata Ruffles, hein? Frio, mas tá quente. Gostei, professor. Mas vamos lá, falar de economia agora. Antes da gente entender essa questão de aumentar os impostos de importações em mais de 1.000 produtos, a gente vai para aquele momento Telecurso 2000, para quem não entende de economia. Atualmente, o Brasil está gastando mais fora do que recebendo dinheiro. Por que isso está acontecendo? Significa que a gente está importando mais produtos, comprando mais de fora. A gente também está ali pagando juros de dívidas externas. E vale ressaltar que as empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil, elas estão enviando todo aquele lucro que elas estão tendo para o seu país de origem e deixando pouco aqui no país. E aí, por conta disso, a gente vê que sai mais dólar do que entra. E aí a gente fala que tem esse déficit das contas externas, que também envolve as viagens que você faz para fora, o que você gasta fora, não tem só a ver ali com as importações feitas, não. O que pode acontecer? Se isso perdurar, a gente está gastando mais dólar fora do que entrando dólar no nosso país, talvez a gente precise aí procurar investidores estrangeiros, procurar ali um empréstimo internacional para tentar sanar isso, porque se isso não for resolvido, a gente vai ter ali uma alta do dólar, vai ter aumento dos juros e uma pressão na nossa economia. Esse foi o motivo de ter aí esse aumento no imposto de importações. Porque o objetivo é fazer que a gente gaste menos comprando de fora, ou seja, que a gente mande mais dólar para fora, mas gaste esse dólar aqui dentro do país. Então, o resumo básico é esse. Brasil está mandando mais dólar para fora e se isso continuar por muito tempo, pode ter uma crise aqui econômica e isso precisa ser reestabelecido no país. Vamos ver, né, se essa funcionalidade aí de aumentar o imposto das importações para obrigar que a gente compre mais coisas brasileiras. Vamos ver se vai dar certo, né? Volto com você. Atento por aqui, né, Andresa? E aí, a respeito dessas importações, né? Muito obrigada pelas informações. Olha, para você que começou a nos acompanhar a partir de agora, olha, mais cedo a gente trouxe a informação, falamos ainda há pouco, no início do programa, né, sobre o vice-prefeito de Manaus e familiares do prefeito Davi Almeida. Eles desistiram aí do pedido de habeas corpus após a operação que prendeu suspeitos de integrar aí um suposto núcleo político ligado aí ao crime organizado. A justiça ela homologou a desistência e arquivou o caso. Aí sobre o assunto, o prefeito Davi Almeida ele participou hoje de entrevista no podcast do Manaus Estúdios. Vamos acompanhar. Para encerrar, prefeito, tem várias perguntas aqui sobre o tema. Realmente, os seus familiares entraram com habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça? Olha, isso foi um remédio jurídico inadequado que quando eu soube eu mandei retirar. Então, eu disse, olha, não cabe isso para eles, eu pedi para retirar. Foi meu pedido.
Muito bem. E assim, fazendo só observação também... Eles não são investigados em nada. É uma medida jurídica, mas também tem jurisprudência para que isso pudesse fazer. Sim, né? sim, então, sim. É um remédio jurídico que foi usado de forma inadequada e eu mesmo pedi para retirar. Eu quero só aproveitar a oportunidade... Não infringimos nada, não. Tá? Exatamente. Tem jurisprudência para isso. Aí a fala do prefeito Davi Almeida, né, que depois de repercutir essa operação, que ele veio também trouxe essas informações, algumas informações, no caso, lá no dia do lançamento da pré-candidatura dele ao governo, que aconteceu na segunda-feira, ele trouxe algumas informações e agora está vindo mais informações e foi a primeira vez que ele, corrija a produção se eu estiver me equivocando, né? Mas foi a primeira vez que ele veio aí a público para falar a respeito, né? Que foi lá nesse podcast do Manaus Studio, né? Que a gente pegou esse recorte e trouxe aqui para vocês, né? E aí a gente vai trazendo mais informações. O nosso analista político também trouxe algumas outras informações a respeito também da fala e do posicionamento do prefeito, né? E toda essa movimentação que está acontecendo aí até por conta do ano eleitoral que é esse ano, né? As eleições de 2026, né? Essas movimentações e essas informações a gente vai ficar trazendo para você durante a nossa programação aqui do NC News no Agora Amazonas. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que a gente vai trazer agora informações de uma operação, mas é a operação da Polícia Civil, que realizou aí uma operação que investiga um grupo criminoso aí envolvidos nos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com o apoio aí da Força de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Quem vai trazer esses detalhes é o repórter Gabriel Abreu. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus e um no Rio de Janeiro. 8 pessoas foram presas por participação direta em uma sofisticada organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato, lavagem de capitais, falsidade ideológica e delitos contra o sistema financeiro. Mais de 30 veículos foram apreendidos, desses 21 nesta concessionária, na Zona Sul de Manaus. Foram várias pessoas, né, na delegacia, né, falar sobre esse esquema criminoso. A gente ouviu vítimas, testemunha, a gente também ouviu ex-funcionários, né, que trabalhavam nessa empresa, que contaram todo o esquema criminoso, como é que foi. E agora, com as prisões também desses 8 alvos, né, alguns já falaram ali como que foi que surgiu, né, esse modus operandi. A empresa alvo da ação é a Virtus Serviços Financeiros. Os alvos da ação prometiam ganhos vultuosos de forma fraudulenta, levando as vítimas a realizarem empréstimos bancários e transferirem os valores à organização. Os suspeitos acordavam com os clientes que receberiam mensalmente os valores correspondentes às parcelas dos empréstimos, acrescidos de uma quantia adicional. Contudo, após o pagamento de algumas parcelas iniciais, os repasses deixavam de ser honrados. Mais de 100 vítimas procuraram a polícia para denunciar o esquema. Nos últimos 4 anos, a organização criminosa movimentou mais de 75 milhões de reais. A polícia ainda procura 3 foragidos, entre eles Anderson Ricardo Lima dos Santos, um dos líderes da organização criminosa. Nas redes sociais, Anderson Ricardo se apresenta como líder religioso de uma igreja evangélica de Manaus e é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal. A polícia aponta, além dele, João Pedro Guimarães de Araújo e Bruno Muniz Rodrigues como chefes do esquema. Consultores das empresas, né, através de sistema disponível, né, na internet, descobriam a margem de crédito que essas pessoas tinham. A partir daí, utilizavam outro sistema também para pegar a qualificação que essas pessoas tinham, entravam em contato com elas, com essas pessoas, iam até o banco, os bancos que essas pessoas tinham, pegavam empréstimos, tiravam o dinheiro todo dessas pessoas da poupança para fazer investimento também na Virtus e também pegavam também empréstimos pessoais e consignados. Então, pegava todo o dinheiro da pessoa ali, levava para a Virtus, pagava 1, 2, 3 vezes, depois paravam de pagar.
Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuele Rosa Ramos Santos são os outros 2 foragidos. Emanuele, segundo os pais, se mudou para a Inglaterra. A polícia deve acionar a Interpol para tentar prendê-la. Quem tiver informações dos 3 foragidos pode ligar para o Disque Denúncia da SSP, o 181 ou o 197 da Polícia Civil. Olha, agora a gente traz informações que aconteceu agora de tarde aqui em Manaus, porque a prisão de 4 policiais militares suspeitos aí de envolvimento com o tráfico de drogas, 2 sargentos e 2 cabos foram detidos na região do Tarumã, onde, segundo as informações preliminares, eles estariam aí com entorpecentes. Já somam 7 policiais militares presos em operações contra o tráfico de drogas em menos de uma semana. Daqui a pouco a gente retorna aqui com a Andresa, que vai trazer mais informações a respeito disso, mas agora eu vou lembrar aqui para vocês a respeito desse caso. No programa de ontem, 3 policiais militares e 2 homens foram presos na madrugada de terça-feira por suspeitos de tentar roubar cerca de 1 tonelada de drogas de criminosos durante uma ação no Rio Negro. Os 5 suspeitos, eles teriam ali entrado em uma embarcação com o objetivo de roubar aí um carregamento de drogas guardado por outro grupo criminoso no local. Os suspeitos eles foram presos e drogas também foram apreendidas, né? Armas e munições também estavam ali e foram apreendidas. Agora a gente vai conversar com a Andresa Maria Cunha, que está ao vivo conosco, que vai trazer mais informações. Não é isso, Andresa? É isso mesmo. Estava tendo ali uma operação policial pela Rocan, quando eles acabaram avistando uma viatura dos colegas de farda, e dentro dessa viatura tinha o quê? Drogas. A gente vai poder ver nas imagens aí uma quantidade bem grande de entorpecente. Durante essa prisão realizada pela Rocan, a gente tem aqui o nome dos suspeitos: o sargento Davi Ramires Alencar, o sargento Telson da Costa Antunes, o cabo Tiago Torquato Herculano Viana e o cabo Mábio Castro Nascimento. Em nota, a Polícia Militar ela disse que não compactua com nada ilegal feito por agentes de sua corporação. A gente precisa lembrar, né, que ainda está acontecendo a elucidação desse caso, está sendo investigado. Talvez a apresentação aconteça já nessa sexta-feira, dia 27. Essa droga ela foi encaminhada para o 19º DIP e amanhã a gente vai ter os detalhes, o melhor, né, detalhado essa situação. Mas a gente tem que lembrar que essa semana mais 3 policiais foram presos ali próximos de Iranduba com cerca de 1 tonelada de drogas. Então, em menos de uma semana já são 7 policiais presos com suspeita aí de envolvimento com o tráfico de drogas. A gente vai acompanhar esses casos, vai em especial acompanhar esse caso desta quinta-feira, porque eles ainda estão investigando e com certeza a gente vai trazer todos os detalhes após a apresentação desses 4 suspeitos e do que seria de fato essa ocorrência. Volto com você. Beleza, então já somos aí 7 policiais, né, presos durante essa operação. Vou até pedir para minha produção colocar na tela, né, as imagens para você ir relembrar, você que assistiu o programa de ontem, né, porque a gente trouxe essas informações. Porque no programa de ontem, 3 policiais militares e 2 homens foram presos na madrugada de terça-feira por suspeitos de tentar roubar cerca de 1 tonelada de drogas de criminosos durante uma ação no Rio Negro. Os 5 suspeitos eles teriam aí entrado em uma embarcação com o objetivo aí de roubar aí um carregamento de drogas guardado por outro grupo criminoso no local. E aí os suspeitos eles foram presos e as drogas, armas e munições, elas foram apreendidas. E aí vocês estão acompanhando nas imagens, né, que está na sua tela.
Olha, e ao total, agora já tem atualizações, né, que ao total já foram 5 policiais militares presos, né, durante essa operação. Agora a gente muda um pouco de assunto e vai lá para Manacapuru, porque em Manacapuru um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos. Quem tem mais informações a respeito do caso é o Marcelo Bezerra. Exatamente, a Polícia Civil, por meio da delegacia especializada, prendeu esse homem que aparece na tela, identificado como Cleinaldo Pinheiro Nogueira, de 27 anos. Ele é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos. Isso mesmo, e de acordo com as apurações da DEP daqui de Manacapuru, o homem mantinha relacionamento amoroso com 2 irmãos, um de 15 e o outro de 13 anos de idade. Em troca de manter relação, ele fornecia drogas para os 2 adolescentes. O menor de 13 anos de idade teria então ficado insatisfeito com a situação, procurou a delegacia especializada de Manacapuru para denunciar os abusos sexuais, mediante ao fornecimento de produtos entorpecentes. A partir do processo de investigação, a Polícia Civil solicitou da Justiça o mandado de prisão contra Cleinaldo, que foi expedido em dezembro do ano passado. E na tarde desta quarta-feira, o mesmo foi localizado em via pública, nas proximidades da Bola do Cirandeiro, rotatória ali da entrada da cidade. Ao ser abordado pela equipe policial, ele foi informado sobre o mandado de prisão. Em seguida foi localizado aí pela equipe policial e foi conduzido aqui para a delegacia, onde irá responder por estupro de vulnerável, exploração sexual e fornecimento de drogas ilícitas para menor. Cleinaldo passou por exame de corpo de delito, vai passar por uma audiência de custódia e aí a justiça vai decidir pela manutenção desse elemento. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Marcelo Bezerra, por trazer essas informações lá de Manacapuru, né? Agora a gente vai trazer informações a respeito de um golpe. Um levantamento inédito analisou aí decisões judiciais que tratam de algum tipo de fraude no país. E mostra que, mesmo com o avanço dos crimes digitais, o golpe do falso motoboy ainda é o que faz mais vítimas. Parecia uma entrega, como qualquer outra, mas era um golpe. O alvo foi a dona Nilva, de 68 anos. A aposentada, que havia feito exames de rotina após o tratamento de um câncer, esperava ansiosa o resultado. O motoqueiro se passou por entregador do laboratório e cobrou uma taxa. Ele colocou na maquininha R$ 4,99, me mostrou. Falou, tá correto? Eu falei, tá correto. Digitei a senha. Depois de eu digitar a senha, aí eu já não sei mais o que ele fez. O criminoso resgatou todo o valor guardado no banco. 4.200 da conta e mais R$1.000 do limite. A aposentada entrou na justiça, ela e outras milhares de vítimas. Uma plataforma de inteligência jurídica identificou 129 mil decisões judiciais que tratam de algum tipo de golpe. As pessoas que caíram em golpe, que antigamente tinham vergonha de falar sobre isso, tinha vergonha de fazer um boletim de ocorrência, essas pessoas começaram a tomar coragem. Esse golpe do falso motoboy lidera as ações, seguido pelo golpe do falso boleto, do aplicativo de mensagens, do Pix e da falsa central de atendimento. Muita gente imagina que os idosos são as únicas vítimas, mas segundo o estudo, não importa a idade. Jovens e adultos de diferentes classes sociais também caem nos golpes. E o que tem acelerado o crescimento desse tipo de crime? A tecnologia. Portanto, a necessidade de uma educação digital, de conscientização, de uma desconfiança se faz ainda mais necessária, para evitar justamente que as pessoas precisem judicializar. Existem alguns cuidados para evitar que você seja a próxima vítima. No golpe da maquininha, sempre ficar atento no visor. Se chegar alguém falando, olha, preciso entregar, tem uma encomenda aqui. Se essa pessoa não tem nenhuma encomenda, não está sabendo de uma encomenda, rebusa. Nunca se deixar fotografar. Porque eles vão utilizar essa selfie para poder fazer empréstimos. E sempre conferir para quem está enviando o Pix.
Se não conhece a pessoa, desconfie. Dona Nilva tenta recuperar o dinheiro, mas o prejuízo maior é a sensação de ter sido enganada, ainda mais quando o assunto envolveu a saúde dela. Ele mexeu comigo na parte mais fraca que eu tinha, porque eu queria ver, né, os resultados. Triste, né? Tem muitos golpes aí que estão sendo aplicados, né? Então é bom ficarmos atentos, né, para não cair em nenhum desses golpes, porque ali um deslize da atenção, infelizmente, aí pode ficar sem um documento, pode ficar sem um valor na conta, né? Ainda depois, futuramente, ter surpresas, né, utilizando aí imagens da pessoa. Então, fique atento, siga as orientações aí do especialista, né, que trouxe aí na reportagem que acabou de passar na sua tela. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vai trazer informações de esporte, porque em todos esses anos da Copa do Mundo, já vimos muitos brasileiros aí que se naturalizaram para jogar por outras seleções, né? Agora, mais um nome entra na lista dos atletas que podem disputar aí o torneio defendendo outra bandeira. O movimento ele mostra a força do futebol brasileiro que exporta talentos até para os rivais. Vamos conferir. No futebol globalizado, é cada vez mais comum ver jogadores defendendo seleções diferentes do país onde nasceram. Portugal já teve Deco e Pepe como protagonistas, e a seleção italiana convocou Thiago Motta. E a lista é grande, mais de 30 brasileiros já defenderam outras seleções em Copas do Mundo. E o próximo Mundial pode ter mais um brasileiro naturalizado. O meia Maurício, do Palmeiras, tirou a cidadania paraguaia. Na Copa do Mundo não existe fronteira, existe talento. E os maiores craques da geração entram em campo em junho, na tela do SBT. Agora a gente vai trazer informações para vocês a respeito de um estudo, né? Que um estudo divulgado revelou aí que uma proposta de regulação de casas de apostas online, em vez de inibir a atuação de criminosos, pode aí estimular a migração de apostadores para bets ilegais. As apostas clandestinas são uma realidade no Brasil. Não oferecem garantias de pagamento de prêmios e muitas vezes são operadas por facções criminosas. As bets ilegais representam entre 41% e 51% de toda a atividade do setor no país, com um mercado que movimenta entre 26 bilhões e 40 bilhões de reais por ano. Os dados são de uma pesquisa da TMC, em parceria com o Instituto Esfera de Estudos e Inovação. O levantamento critica uma emenda ao projeto de lei antifacção. A proposta cria a Cidbets, uma contribuição de 15% sobre os depósitos feitos por apostadores em plataformas regularizadas. Ele coloca R$100 para apostar, ele só aposta 85, porque os outros 15 foram retirados. Então, é um tipo de carga que vai diretamente sobre o apostador. E o mercado ilegal no mundo das apostas, diferente do cigarro ou da bebida, no campo das bets é muito simples, o sujeito só muda de site. Ele vai para um site legal para o ilegal muito rápido. O estudo alerta que o aumento do custo para operar na legalidade pode ampliar o acesso a plataformas informais, muitas vezes associadas a esquemas de lavagem de dinheiro. O estudo foi entregue nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Hugo Motta, em Brasília. Agora, o Agora Amazonas fica por aqui, né? Agradecemos a sua audiência nessa edição do Agora Amazonas e te convido também a nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, que é o @NCNews24H e o @NCnews.tv, que lá tem a nossa programação também e tem aí algumas informações que tem lá no nosso site, que é o ncnews.com.br, que lá você vai ter todas as informações de hoje também, daqui de Manaus e do mundo todo. Agradeço a sua audiência e até mais.
No meio da floresta, o